Oi, pessoal, a gente está de volta agora para fazer o Montessori na escola, falar um pouquinho com os professores. E nessa primeira live, a gente quer contar um pouquinho para vocês quais são os desafios de formar um educador montessoriano. No ano passado, a gente começou um ciclo de formação na ABEM, uma proposta um pouquinho diferente, com o apoio e a mentoria da Thalita, que é nossa mestra no método Montessori aqui no Brasil. E a gente teve uma turma que surpreendeu a gente bastante. A turma está muito engajada, está muito envolvida. E elas levantaram vários pontos sobre a dificuldade de entender o método Montessori profundamente e a necessidade de ter cursos constantemente para elas irem entendendo melhor e aprimorando a prática delas no método. Esse é um dos motivos da gente começar a fazer esse ciclo de lives e da gente começar a gravar uma série de vídeos para que vocês possam entender melhor os desafios e como acontece a prática do método Montessori. E aí hoje a Thalita vai falar um pouquinho sobre esse desafio da formação do educador montessoriano. Então, passo a bola para você. Eu gostaria de começar a conversar com vocês, não uma aula, porque eu acho que a aula não resolve tantas coisas, acho que a gente precisa refletir junto, conversar junto, é exatamente essa dificuldade na formação do professor montessoriano. Eu vou começar a tentar falar do início. Eu chego numa sala montessoriana, numa escola montessoriana de boa qualidade, né? E fico apaixonada. Então, essa minha paixão me leva a procurar um curso de formação. Isso de um profissional de educação, lógico, né? Se for um pai e mamãe, vai procurar alguma coisa em relação ao Montessori e família. E o professor vai buscar alguma coisa que ele possa fazer, ou ele se tornar um professor especializado, ou ele utilizar o Montessori no seu trabalho, na sua escola, na sua vida profissional. Visitar um ambiente montessoriano é de boa qualidade, uma escola que consiga estar plenamente fazendo os princípios básicos montessorianos, realmente é apaixonante. E hoje a internet também traz muitas situações interessantes, e o que a gente observa, vê aquelas crianças trabalhando, concentradas, e diz, mas isso é impossível, essa concentração, essas crianças de hoje estão tão desconcentradas, elas estão tão agitadas, como é que isso é possível? E aí ela se encanta, se apaixona, e como todo bom encantamento e paixão, as coisas vão cair no cotidiano, no dia a dia, e aí você vai querer fazer, digamos, uma formação. Se você já é um professor de classe ou um diretor de uma escola, você vai ver com esses olhos ou vai buscar a formação adequada às suas necessidades. E aí você inicia um longo processo que eu diria inspirar. E com sobes e desces, né? Em que em determinados momentos você se encanta, em determinados momentos você chora, e como dizia Montessori, em determinados momentos você senta na beira da calçada e chora mesmo. Porque você pensa, o Montessori, ele te questiona o tempo todo. Principalmente, do primeiro momento assim, quem é você? Quem é você que quer entrar nesse mundo? Você pode ser uma professora brilhante, sem ser montessoriana. Mas quando você entrar no mundo que vai me questionar, vai questionar minha formação, vai questionar meu conhecimento, vai questionar meu relacionamento com os demais, vai querer que eu entenda uma variedade de crianças, cada uma personalizada. Se eu tenho 20 alunos, são 20 pessoas. Eu não educo para 20, eu educo para cada uma das pessoas.
Né? Então, o tempo inteiro que você faz o curso, você está contentada, você vê os materiais, só no curso você já leva alguns trancos. O que é frações? O que são as frações? O que é as quadrada? O que é cubo do binômio aos 3, 4 anos de idade? Como essa criança faz isso nessa idade? Aí, se tiver filhos, é pior, porque ela quer comparar, não dá para comparar, né? Porque ser mãe é uma coisa e ser professora é outra. Né? Então, você vai ser questionado, aí você começa assim, será que a minha formação foi boa? Não, porque a culpa tem, quando a gente erra, tem que ser de alguém, ou de algum lugar. Então, será que mas eu não aprendi isso? Mas a gente não aprende tudo de uma vez. E eu acho os montessorianos, até certo ponto, muito lógicos na sua formação. Eles fazem níveis de formação. As formações são longas. As formações internacionais são todas de ano, de trabalho, de dedicação e de estudo direto. É coisa profunda. Em geral, os cursos internacionais, você se desloca do seu país para você ficar um ano fora da sua casa, para ir para a Holanda, para ir para a França, para ir para a Itália, para ir para a Inglaterra, onde você vai passar um ano estudando, treinando mesmo movimento, porque você precisa ter movimentos muito claros, ou muito matemáticos, sem serem movimentos tipo assim, tipo marionete. Você tem que ter tudo com muita leveza. Por quê? Você, ao explicar o material, você está transformando em etapas de compreensão matemáticas, etapas em que a pessoa vai entender agora isso, agora isso, agora isso. Eu vou abrir uma porta, eu primeiro seguro na maçaneta, depois eu giro, depois eu abro a porta, depois eu passo através dela, aí eu pego uma maçaneta, fecho a porta. São verbos que eu estou agindo e estão me dando momentos. Tá, 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 tá. Que na verdade são sequências lógicas, que no cotidiano, no automatismo da nossa vida, nós nem pensamos nisso. Mas o professor tem que pensar na delicadeza do movimento, na delicadeza do gesto, nas palavras que ele fala ou que não fala. Né? Então, o Montessori vai exigir de você, antes de você criar uma normalização com o seu aluno, que você seja normalizado, que você se sinta feliz nesse momento que você está assim, e que você entenda que quando você tem dúvidas, tem horas que você tem dúvidas, fala, nossa, como é que a Montessori pensou isso? Poxa, há tanto tempo atrás, com tanta coisa. Tem que parar com o Montessori na verdade, a Montessori na verdade, gente, ou Montessori na verdade, ele é alguma coisa atemporal. Toda a vida se desejou que uma pessoa fosse equilibrada. O equilíbrio faz parte da vida do homem, que vai ter o equilíbrio, o desequilíbrio, e podendo voltar ao equilíbrio, sabendo que adiante pode ter um desequilíbrio. Ele é consciente de que a vida não é um mar de rosa, não é linear. Mas você tem que estar preparado para esse momento e você tem que ser dona dos seus movimentos. Então, você precisa se conhecer, saber do seu temperamento, equilibrar, ter um equilíbrio na vida externa. Você não pode ter um problema que você vai levar para a escola. Você não pode chegar na escola dura, irritada, aborrecida. Você não pode. Primeiro, ninguém tem nada com isso. E segundo, que você não pode, é incongruente. Uma sala montessoriana é alguma coisa de uma passividade, de uma tranquilidade, de uma normalidade muito grande. Até maneira de você andar, o seu sapato, se o taco do seu sapato faz barulho, você vai ter que rever. A roupa que você veste tem que estar adequada para você poder sentar e trabalhar com a criança, porque você trabalha muito tempo sentada no próprio chão, ou trabalhando com as crianças, tem que ser tudo confortável para você não ter impedimentos, para que você possa se dar por inteiro, que você possa estar ali como presença física. Você, para ser professora montessoriana, você tem que saber tudo. O que é o tudo? Não, você precisa ter interesse por tudo.
Você não pode saber tudo. Você vai saber o básico, saber o importante, você pode se aprofundar, você pode pesquisar, mas cuidado. O Montessori não permite exageros, nada passional, nada assim rápido, momentâneo, nada, tudo com calma. Calma. O Montessori é muito simples. Você já pensaram assim, o cara que semeia está num tipo de cinema apressado, cinema mudo, tá semeando. Lembra que ele está semeando, como ele está semeando. Lembra dele e começa a pensar em você. Como é que você anda, como é que você fala, como é que você sente, como é que você senta, como é que você levanta, como é que você caminha, como é que você fala a altura dos olhos da criança que está à sua frente, como você fala. Né? Então, você tem que estar o tempo todo, você tem que se rever, você ao mesmo tempo tem que compreender cada ser que está na sua frente. E quando não compreender, precisa buscar saber, buscar entender. Você tem que buscar entender, porque só você pode entender, mas ninguém pode. Né? Então, outra coisa, você faz um curso, digamos, quando você tem 20 anos, 22 anos, 30 anos. Quando você tiver 35, 40, você volta no mesmo curso, ou já não vai ser o mesmo curso, você volta, tudo que você escuta tem mais 10 anos de maturidade. Então, você às vezes diz assim, não, mas as coisas mudaram nesse meio tempo. Não, quem mudou foi você. Porque o Montessori, na verdade, gente, ele é super organizado. Existe um Montessori super organizado desde a gravidez, desde a hora da concepção, até a nova concepção, até ele crescer, casar, ser pai, ser mãe. O Montessori está todo arrumado. Você precisa conhecer as pessoas que estão vivendo aqueles momentos e trabalhar no segmento que mais te emociona, com que você se dá melhor, com que você se encanta mais, com que você tem mais segurança. E principalmente aquele que não bate com coisas tristes de você. Você tem que tomar muita atenção. Ser professora de adolescência, tendo tido um problema na adolescência, muitas vezes te impede de ser uma boa professora, porque você vai encontrar em cada um problema que você já teve e que não resolveu. Então, tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Então, temos da paixão, a realidade não é que mude a realidade, nem que você deixe de estar apaixonado. Eu prefiro que você diga que ama o que faz, que se encanta com o que você faz, que você, o tempo inteiro que você está trabalhando, você se sente feliz. É outra coisa. As pessoas esperam serem felizes sábado e domingo, porque é o dia de folga. E na segunda a sexta é mais ou menos. Não é, não. Se você é feliz, é sábado, eu vou sair, eu vou passear, eu vou encontrar fulano. Entendeu? Então, eu vou ser feliz, ou sexta-feira à noite. Eu vou ser feliz em outro momento. Não, eu preciso ser feliz em todos os momentos da minha vida. Porque a felicidade é uma coisa interna, não é utópica. Nem eu estou falando de Alice no País das Maravilhas. Agora, se você não tiver a segurança em você mesmo, vai fazer o quê? O que da sua vida? Né? Então, reparem bem, o professor, ele se encantou, ele vai para uma atuação, de preferência uma atuação. Nessa atuação, tem que separar, ser mãe e ser professora, já foi colocado isso. Duas realidades diferentes. Santo de casa não faz milagre. A gente já tem isso como provérbio. Então, você, em casa, você tem que pensar muito bem para não ser professora do seu filho, e sim mãe do seu filho. E sendo mãe do seu filho, tem que pensar que ele vai para uma escola montessoriana em geral e que ele, lá dentro, ele tem que ser uma criança aluno da escola, e não seu filho. É outro problema. Então, tem que gerenciar todas essas circunstâncias. E você entrando no mundo montessoriano, você tem muita coisa a perseguir, muita leitura a perseguir. Você tem uma literatura muito grande montessoriana para você ler,
que não está desatualizada. Desatualizadas estão as pessoas que acham que Montessori é velho. São as pessoas que não conhecem nem o novo, elas não estão preparadas para o novo, porque se você analisar o novo, o que se busca hoje no novo é uma criança montessoriana, é um adulto montessoriano. Não, ou melhor, um adulto seguro, tranquilo, coerente, participativo. E esse mesmo que não tenha feito escola montessoriana, você diz assim, fulano parece um montessoriano. Não é assim que a gente fala? Então, você tem que continuar estudando, continuar lendo, tentar firmar suas convicções, não ser rígida, é outra coisa. Eu sou montessoriana, o resto é o resto. Não, peraí. Você chegou aqui através de uma educação tradicional. Até aqui. Então, você não pode negar uma coisa que você viveu, porque as pessoas vivem. Muito comum assim, a escola montessoriana é uma escola interessantíssima, mas as outras são ruins por causa disso, porque não são montessorianas? Não, ela pode ser montessoriana e ser ruim. Ela pode ser uma escola tradicional e ser ruim. Ela não forma, ela só ensina. Ensinar só não resolve nada, porque não forja caráter. Uma escola montessoriana, quando falam, porque o dono do Facebook foi montessoriano. Não, o dono do Facebook, ele tem uma atitude que não conquistava e ele tem uma abertura ao novo, que isso é uma característica do montessoriano. Quer dizer, eu não tenho medo do novo, eu não tenho medo de descobrir, eu não tenho medo de explorar, eu não tenho medo de fazer, eu não sou preconceituoso, eu estou aberto aos outros. Esse é o montessoriano. Então, você tem que estar muito atenta a isso e procurar ver qual é o teu momento, sabendo que esse momento, aos poucos, com a vida e a tua experiência, ele vai exigir de você novas reciclagens de vida. Tem que pensar sempre nisso. Não é o Montessori que te exige, é a vida que te exige. São os teus olhos que te exigem isso. Né? E pensando que a nossa sociedade, a sociedade mundial, está mudando realmente. Né? E que você tem várias coisas para se preocupar. Outra coisa muito importante é que, por mais que eu seja uma pessoa muito simples, que possa estar fazendo um Montessori nas montanhas de Costa Rica, no alto da montanha com pedrinha e com gravetinho, eu tenho que ter, como fazia Martin Fala, eu tenho que ter uma visão de mundo, porque eu não preparo uma criança para viver uma só realidade. Eu tenho que preparar essa criança para estar em qualquer lugar do mundo, um dia, com segurança, seguro de si mesmo. Isso vale mais que qualquer ditado que você faça, cópia que você faça, tabuada que você ensine. Isso não tem nem, tem uma palavra, isso não tem preço. Né? Isso não tem preço. Você fica querendo que ele tire 10, que ele passe, que ele faça isso. Quem é ele? Mas ele é mentiroso, ele trapaceia, ele, sei lá, escomotei as notas. Então nós erramos. Não foi ele que errou, não, fomos nós. Porque esses defeitos aparecem muito cedo e nós não queremos ver. Uma outra coisa que interfere na sua vida é a relação com a família. Porque você pode ter uma ótima relação com a família, você inteira, mas você pode ser uma pessoa, exemplo, que ela exige, que manda para a mãe do aluno, determinadas mães do aluno, aquelas que te elogiam, aquelas que te paparicam, manda fotos das crianças para a filha dela trabalhando. Então, isso você está sendo, você está absolutamente errado. Você não tem que fazer nada disso. Né? Você não tem que fazer isso, isso não é correto. Isso não é digno. Né? Você tem que ter com a família uma relação de profissional para uma família que precisa de você para educar seu filho. Você é coadjuvante do processo. A família precisa também ser responsabilizada pela educação do filho dela.
Porque as famílias hoje estão entregando o filho ao professor de judô, a professora de balé, a escola, a aula de inglês. E quando recebe a criança em casa, essa criança passou por tanta coisa que nem tem força de contar o que ela fez o dia inteiro. Ela não teve força de viver o amor daquela família, da relação gostosa de ver uma coisa junto, de jantar junto, sem jornal nacional, de preferência. Né? Sem, você está misturando relação familiar com outras coisas. Né? Então, você tem que estar pronta para tudo isso. E aí você tem que fazer uma escolha. Mas, Thalita, eu quero ser professora de uma escola montessoriana. Então, você está pronta? Você está pronta para ser? Você está preparada para viver esses valores, que são os valores do ser humano, gente. Todo mundo fala do Montessori, meu Deus, a Montessori, ela assinou os direitos da criança. Ela participou dessa elaboração. Então, sabe, são os valores humanos que estão em jogo. Você passa a vivê-los, não é só defendê-los, você passa a vivê-los no cotidiano, no dia a dia. E isso, gente, não é fácil. Não é nada fácil. Você está em equilíbrio para você poder entrar e encontrar esse mundo. Alguém que perdeu o pai, ou alguém que separou, alguém que não sei o quê, aquela criança que está passando por momentos que você precisa estar junto dela, porque a professora é uma grande segurança da criança. Os pais às vezes não pensam assim. Ele põe o filho na escola, da qual às vezes vocês reclamam tanto, sempre reclamam de alguma coisa, esquecendo que a professora é um ponto de referência na vida da criança. E que ele, em geral, ama essa professora, esse professor. Ele, em geral, ele ama e confia. Não é? Então, eu acho que a formação, ela exige sempre atenção, sempre cuidado, dedicação, abertura, interesse pelo conhecido, interesse pela abelhinha, que as abelhinhas estão desaparecendo. Interesse por tudo. Tudo é aprendizagem, tudo é conhecimento. Tem que saber se você está disponível para isso. Ok? Thalita, você conviveu com contemporâneos de Montessori. Você é uma das formadoras na Itália e você trabalha com métodos já tem bastante tempo. Para você, quais seriam as diferenças da formação do método na Europa, que você viveu isso de um jeito muito forte, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e assim, diante desse contexto, quais seriam os principais desafios do Brasil para realmente conquistar tudo isso que o método tem para dar? Bom, ela faz uma pergunta que é uma bomba explosiva, né? Eu, na verdade, eu conheci o Mário Montessori, convivi com ele há alguns anos antes dele falecer. E Mário, ele tinha com ele aquela força e determinação que a Montessori teve durante a vida dela. Ela não teve, Montessori não teve uma vida linear, feliz, satisfeita, hollywoodiana, sei lá, mais ou menos por aí. Ela não teve, ela teve uma vida de altos e baixos, com 2 guerras, né, com várias histórias que vocês já devem saber, e se não souberem, é só ver o filme dela que vocês estão sabendo muito bem contado. O Mário, foi o Mário quem arrumou o método, arrumou os materiais montessorianos metodologicamente e participou direto da formação dos professores. A grande diferença entre nós, e aí eu peço até desculpa às pessoas do que eu vou dizer, é o seguinte: a formação no exterior dos cursos internacionais ela é extremamente exigente, mas os professores são muito mais preparados às vezes que os nossos. Nós temos muita dificuldade no Brasil na preparação dos professores, porque você não tem uma
uma preparação forte no Brasil. O Brasil não fortalece seus professores. Eu estou falando não só dos montessorianos, dos professores, eles sabem melhor do que eu tudo isso que eu estou dizendo. Só que no Montessori, ele precisa ter muita cultura, muita vontade de conhecer as coisas dos outros lados. Se nós contarmos no Brasil quantos professores tem e quantos professores brasileiros montessorianos sabem inglês, sabem espanhol, sabem escrever sem erro de ortografia. Então, nós temos esse problema. Eu acho que na preparação dos professores, nós também teríamos que criar essas exigências, né, de uma boa redação. Como é que eu vou trabalhar um aluno se eu não tenho boa redação, se eu erro na concordância? Né? E o Brasil tem isso. E eu considero também que as escolas contratam os professores e até oferecem ajudam a que ele faça determinados cursos de formação montessoriana, mas não exigem determinadas qualidades de profissional, assim como não exige que ele conheça o Montessori a fundo. Um professor que entra numa escola montessoriana, ele precisaria, nos Estados Unidos, fora, nenhuma pessoa entra numa escola montessoriana que não tenha feito um pré-estudo Montessori, de 1 ano, pelo menos. O Brasil tem uma formação, em geral, nas férias, de 15 em 15 dias, uma formação de, às vezes, 300 horas, às vezes 400, e depois parece que acabou, parece que isso acabou. E não cria dentro da escola um estudo permanente. Tem que ter uma educação continuada, mas essa é abrangente. Nos falta conhecimento, nos falta psicomotricidade, nos falta muita coisa, muito conhecimento para enfrentar, inclusive, as situações atuais da própria família, da própria sociedade. Então, ficamos querendo uma professora que não teve determinadas possibilidades numa região do Brasil, em confronto com outra região do Brasil. Vocês sabem que há uma dicotomia entre regiões do Brasil em termos de conhecimento. Então, isso vai criar também problemas. Agora, a escola não deveria contratar só o professor. Deveria ter, eu sei que existe problema sindical, que não sei se mais atrapalha do que ajuda, o horário, o professor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode chegar cedo, não pode chegar mais cedo para estudar na escola, não pode ficar mais tarde porque vira hora extra. Então, a escola precisava ter um contrato com o professor para que ele pudesse ter um estudo permanente. Um professor montessoriano precisa estudar permanentemente. Há uma complexidade, uma sofisticação nos materiais, principalmente os materiais de fundamental, que no Brasil se conhece pouquíssimo. A educação de 6 a 12 anos. A educação Montessori está muito centrada no 0 a 6 e agora no 0 a 3, por causa do problema das babás, aquelas coisas que vocês conhecem. Mas no 6 em diante, pouquíssimas são as escolas que oferecem Montessori de verdade no Fundamental 1, muito menos no Fundamental 2. Então, é uma pena que isso aconteça. É uma pena que isso aconteça porque o ideal é que esse aluno perpassa todo o seu tempo na escola e que saia para a universidade formado no Montessori ou nos princípios montessorianos. E a gente percebe que, muitas vezes, a gente mesmo aprende com os materiais montessorianos. Então, muita coisa que a gente já esqueceu, quando a gente aprendeu lá atrás, a gente vê como seria diferente, como a nossa vida seria diferente se a gente tivesse aprendido dessa forma. Não, às vezes eu vejo assim, tem determinadas palavras que eu nunca escutei. Aí eu comecei a fazer um glossário de palavras montessorianas, mas não da Montessori, palavras que surgem, até da Montessori, mas que surgem e que a gente não usa, e que não usa, ou não usa mais, ou que não conhecia. Porque, na verdade, tudo nos surpreende. Tudo nos surpreende. Quando você pensa que conhece uma coisa,
aquilo muda. Você tem vários exemplos, né? Os continentes, querer que a criança conheça todos os continentes, quando nós, professores, não sabemos que determinados países são em ilhas ou são em penínsulas, entendeu? A gente mesmo não sabe. E aí a gente quer cobrar da criança que ela saiba, mas nós mesmos não sabemos. E aí não nos interessamos em saber, né? Em saber aquilo que nós cobramos dos alunos, a determinados conhecimentos. Você sempre se surpreende com o conhecimento montessoriano. A história da humanidade, que a Montessori se pauta na história da humanidade, quase não é dada, não é apresentada no Brasil, quase não é apresentada. E aí, por exemplo, nosso programa é muito diferente do programa oficial. Nossa escola é muito mais complexa e muito mais difícil do que uma escola comum. Então, temos material para tudo isso, nós temos material para todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de conhecimento. E aí nós concretizamos os conceitos. Nós partimos sempre do concreto para o abstrato, ou do abstrato para o concreto e vice-versa, né? Então, nós temos que ter essa flexibilidade toda, né? E um dos assuntos que está muito em pauta hoje em dia é a mudança do currículo. Então, hoje em dia, a gente tem a BNCC e muitas escolas estão preocupadas em como elas vão se adaptar para isso. E se as escolas realmente cumprissem o currículo montessoriano, ela já estaria cumprindo a BNCC sem nenhum problema. A BNCC não foi feita por montessorianos, que, aliás, as autoridades brasileiras fazem o possível para não reconhecer o Montessori. Ela não foi feita por montessorianos, mas ela é muito montessoriana. É bastante montessoriana. Montessorianos não terão nenhum problema de arrumar o BNCC de acordo com o nosso programa. A maneira de trabalhar, a estruturação das salas, a arrumação dos alunos, a proposta de trabalho, a reflexão, a escolha das matérias, tudo é bastante montessoriano, bastante montessoriano. E um ponto principal, que a gente sempre recebe muitas perguntas na ABEM, é de alunos que estavam cursando pedagogia e que no curso de pedagogia eles não acessam nenhuma informação sobre o método Montessori e como que desde o início do curso deles eles poderiam começar a se preparar para trabalhar numa escola montessoriana e para ser um educador montessoriano. Hoje em dia a gente está mais conectado com pessoas já graduadas, mas a gente recebe muitas perguntas sobre como se preparar desde a graduação para trabalhar com Montessori. Olha, a faculdade, as universidades, na verdade, os professores que deveriam trabalhar com Montessori, ou com o aluno de ciência disso, em geral, passam muito por cima do Montessori, muitas vezes até apresentando a Montessori como uma excêntrica. A Montessori, na verdade, ela não é uma excêntrica, ela é um mito, um pouquinho diferente. Aliás, mito nenhum é normal, né, gente? Vocês já sabem disso. Agora, querer que a Montessori, com tudo que ela fez, ainda fosse normal, eu acho um pouquinho difícil, né? Nós não somos, né? Então, eu acho complicado. Mas o grande problema é que as pessoas não sabem, em geral, nem quem já foi, não estudam. Em determinados lugares, as próprias coordenadoras de curso, da própria pedagogia, boicotam o Montessori. Existe uma guerra. Primeiro foi Piaget, depois não sei o quê, depois Brené, depois não sei o que lá, depois construtivismo. Eles vêm passando assim, por cima do Montessori, como se tivessem medo. E o Montessori, talvez, porque o Montessori responde a muita coisa que a pessoa precisa saber, precisa se perguntar. Que você não faça o Montessori, tudo bem, é uma escolha, mas que você boicote, ou que você não leve aos seus alunos a busca. Você não precisa ir, é só eles buscarem e fazer um seminário bonito, decente, colocando o valor do Montessori em relação à figura humana. Ele não é uma metodologia de ensino. As pessoas têm uma mania de colocar
o sistema Montessori de ensino. Montessori, ele é um de educação, ele educa para a vida, ele é formativo. O informativo do Montessori é para formá-lo. Ele vai ter a posse do conhecimento para ele usar em favor do crescimento dele. Então, tudo está muito voltado para ele crescer, ele poder se sentir seguro e ele fazer as suas conquistas sociais, pessoais, etc. Eu acho que a gente pode finalizar. Vocês que tiverem interesse de fazer a formação Montessori, em maio a gente vai começar o curso em várias cidades. A gente vai fazer o curso em Goiânia, em Aracati, no Ceará, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E no segundo semestre a gente vai abrir outras turmas, que a gente vai anunciar em breve. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como acessar a formação montessoriana e os principais desafios dos educadores montessorianos, vocês podem mandar as perguntas para a gente que a gente vai responder. E no próximo mês a gente vai ter outra live para falar sobre algum outro assunto diretamente para os educadores montessorianos. Nós poderíamos falar, inclusive, sobre os materiais montessorianos. Eles podem ser comprados, mas eles podem também ser elaborados. Com certeza. E muitas pessoas acreditam que o método Montessori é para um nicho de classe social, e a gente vê que na Europa tem várias escolas públicas que são montessorianas, nos Estados Unidos também, e eles não entendem a facilidade, assim, que os materiais não são só caros e difíceis, etc. Eles podem, inclusive, confeccionar os materiais. Mas tudo no Brasil está muito voltado para a contratação do professor em 4 horas. Em 4 horas, o professor, como eu falei, os acordos sindicais, ele entra com o aluno e sai com o aluno. Então, ele não elabora material, ele não confecciona, teria que fazer isso em casa porque não pode ficar na escola, essas coisas que eu estava falando. E, na verdade, a escola, por que nos Estados Unidos, na Europa, eles confeccionam muita coisa com as crianças? Porque eles têm 7 horas. As escolas são longas, eles têm a parte do dia todo, e na parte da tarde eles criam muitas atividades. Eu tenho escolas aqui, eu supervisiono escolas no Brasil que no horário integral, as crianças trabalham muitas coisas criativas, muitas atividades criativas, porque é um horário longo. Nós aqui não temos tempo, o professor também não é preparado para essa elaboração. Com certeza. E a gente vê que todos os desafios que as pessoas estão discutindo na educação hoje em dia, o método Montessori já está preparado para superar todos, né? A questão do tempo integral, a questão do currículo, a questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a questão da tecnologia. Já existem toda uma preparação do modelo mental do aluno para essa novidade. Então, eu acho que nos próximos dias a gente vai ter muita coisa boa para contar por aqui. Acho que sim, podem surgir muitas coisas interessantes, né? E é isso. Então a gente termina a live por hoje e a gente encontra no próximo mês.